Fala aí, alunos, tudo bem? Prof. Jéssica Fontes aqui na área e hoje eu vim com vocês falar sobre a atualidade, para a nossa prova, que envolve aí todas as questões associadas a pelo menos 6 meses antes da nossa prova. Então significa que ainda tem coisa para acontecer, para desenrolar, mas eu trouxe as principais notícias em forma de questão para vocês, para que a gente possa discutir as questões e poder muitas vezes saber. Eu gosto muito de trazer questão inédita, até mesmo porque a gente precisa treinar como que cairia na prova, sabe? Então é extremamente importante pra gente fazer essa modelagem, já que a gente já tá bem próximo da prova e tal, a gente precisa fazer questões, para além só de ficar lendo notícia, ficar se inteirando de notícias, tá? Então é por isso que eu fiz essas questões. E se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem mandar uma mensagem para mim lá no @profJessicaFontes, que eu vou ter o maior prazer de ajudá-los, rumo aí à aprovação. Show? Bem, gente, atualidades especificamente não é um tema muito fácil de estudar, até mesmo porque ele fala sobre todas as notícias em diversos campos nos 6 meses anteriores à prova. Tanto notícias nacionais quanto notícias internacionais, tá? Então é bastante coisa. Mas a gente sabe que tem algumas notícias que elas são mais relevantes em termos de provas do que as outras. E particularmente, hoje para mim, o que eu acho mais relevante é tudo aquilo que fala sobre geopolítica ou economia, tá? É claro que assim, a gente pode esperar qualquer coisa para a prova, e isso pode nos confundir, pode deixar a gente ali meio, meu Deus, eu não sei o que fazer. Mas o que a gente vai fazer? Sempre quando for uma notícia de economia, uma questão de geopolítica, uma notícia de geopolítica, a gente vai dar uma atenção maior àquilo. Atenção aos nomes, atenção às organizações, atenção ali para o que está acontecendo, tá? Agora no final de dezembro, e provavelmente início de janeiro, mas todo dezembro, a gente teve um mês também bastante agitado. Eu falo que o último semestre de 2023 foi um semestre extremamente agitado, A gente teve, por exemplo, o ataque do Hamas a Israel, a gente teve a questão de Essequibo, a gente teve, por exemplo, Israel matando o general iraniano e o Irã prometendo resposta. Tivemos o ataque dos Houthis no Mar Vermelho, ali, a embarcações que estavam indo em direção a Israel. Então isso acaba levantando, por exemplo, questão sobre a guerra do Iêmen, tá? Então tivemos muitos pontos, por exemplo, no Brasil. Tivemos o Brasil agora entrando na presidência do G20, reforma tributária, tá? Então, assim, são vários pontos que a gente poderia estar citando, a gente está gerenciando para a nossa prova, tá bom? Mas, assim, particularmente economia e relações internacionais, e principalmente nessa questão de geopolítica, é o que eu acho mais importante. Mas fiz aqui várias questões para vocês, a gente pode ir falando sobre elas, sobre várias. Eu, na verdade, eu poderia falar o tempo inteiro sobre questões de atualidade, eu acho extremamente importante, tá? Mas eu escolhi alguns temas específicos. Aqui na primeira questão ele fala sobre o acordo Mercosul e União Europeia. Particularmente esse acordo ele já está há quase 20 anos sendo negociado. E esse ano, muita gente achou que ele iria sair, tá? Então, principalmente estava dentro ali da agenda política do Lula fazer com que o acordo Mercosul e União Europeia saísse. E aí, no caso, seria ali um acordo histórico. Só que passou o ano todo de 2023 e esse acordo, ele não foi para frente. Muito se tinha medo também de que se houvesse a eleição da Argentina e o Milei ganhasse, ele travaria ainda mais a saída desse acordo, sabe? Então, é claro que a gente ainda está bem no início, mas provavelmente não vai conseguir ter êxito, obter êxito esse acordo, tá? Mas principalmente, não é por causa do Milei não, tá? Mas principalmente porque a gente tem tido uma postura protecionista de alguns países da União Europeia em relação a esse acordo, e principalmente a França. Bem, gente, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar sobre o acordo Mercosul e União Europeia e sobre os entraves relacionados a ele, é uma notícia que permeou todo 2023, mas que nesse último semestre a gente falou bastante, teve bastante notícias sobre ele. Então vamos lá, ele fala o seguinte:
A conclusão do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia esta semana tem sido praticamente descartada por integrantes do governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por outro lado, afirmou que vai insistir na negociação durante a cúpula de chefes de estados do Bloco Sul-Americano no Rio de Janeiro. O Brasil ele foi presidente do Mercosul aí durante 2 meses nesse último semestre. O Pacto de Livre Comércio ganhou impulso nas últimas semanas, mas enfrenta resistência na Argentina, como eu falei para vocês, e na França. E foi perdendo fôlego às vésperas do que deveria ser o anúncio. O acordo Mercosul-União Europeia, considerado histórico, tem se arrastado durante anos, e esse ano, considerado essencial, tem sofrido resistência da França. Assinale quais são os principais argumentos que o presidente da França, Emmanuel Macron, tem utilizado para atrasar o desenvolvimento do acordo. Bem, vou explicar aqui para vocês. Existem aquilo que está sendo falado e existe aquilo que pode ser o real motivo, tá? O Macron, ele fala sobre o baixo respeito que o Brasil tem em relação a temas como clima e proteção da biodiversidade. Ele fala, por exemplo, que a União Europeia não pode negociar com países que destroem as suas matas nativas, que destroem as suas florestas, que não respeitam as comunidades tradicionais, como se a França ou a Europa não tivesse já desmatado quase todas as suas florestas nativas, né? Então, esse é o principal discurso. Enquanto a Amazônia está com índices altíssimos de desmatamento, né, a questão de incêndios, a gente teve a crise humanitária dos Yanomamis, né? Foi no final de 2022, mas estourou aí principalmente na mídia internacional em 2023. Então ele fala isso, tá? Mas existem, na verdade, ali algumas motivações por trás disso. Até mesmo porque parece meio dual esse discurso, né? De países que tanto poluem, países que não têm tem baixíssima cobertura vegetal nativa, esteja falando isso para o Brasil. As principais motivações seriam, na verdade, todo o sistema protecionista em relação à agricultura. Dentro desse acordo, que seria um acordo multidimensional, ou seja, seria ali para a agricultura, para a indústria, né, para um monte de coisa. A Europa, ela não tem espaço agricultável muito grande. Então, por exemplo, existe uma política de subsídio muito forte para os agricultores, que é a PAC, que é o Programa Agrícola Comum da Europa. Ele é extremamente forte. E se não houvesse, né, essa PAC, provavelmente a gente teria um aumento de êxodo rural bizarro e a gente teria ali a quebra de um sistema, né, do sistema primário da Europa. Então, existe todo ali, por volta nesse setor primário, um protecionismo muito grande. E imagina esses pequenos agricultores, muitas vezes da Europa, ter que concorrer com produtos brasileiros. Lembrando que o Brasil ele tem um perfil agroexportador. Todo o Brasil, geograficamente falando, tem um bom perfil para plantar, para produzir, né, gêneros agrícolas. Então, de uma certa maneira, os produtos europeus não conseguiriam competir em quantidade nem em qualidade com os produtos brasileiros, principalmente os produtos brasileiros. Então, há um medo, porque teria que aumentar esse subsídio do governo. E dentro da França, que é um país que é uma boa economia, né? Tá entre as 5 maiores economias do mundo e tal, tá passando por problemas financeiros importantes, tá passando por problemas estruturais econômicos importantes. Tanto que eles tiveram que passar em 2024 por uma reforma da Previdência, né? No começo do ano, a gente teve o Macron passando por uma reforma da Previdência sem comunicar, por exemplo, a alguns outros poderes. Teve assim, uma onda de protestos gigantescos na França no começo do ano. Então, assim, por que ele está fazendo isso? Tem uma população que está envelhecendo muito e que tem uma diminuição de taxas de natalidade muito forte. Então, a população economicamente ativa está diminuindo. Então, não tem como eu ter mais gastos, né, para subsidiar esses agricultores. Eu não posso aumentar os gastos públicos, tá? Então, o que ele faz? Ele trava. Ele fica ali naquele discursinho bonitinho de que não pode acordar com países que não possuem compromissos rígidos com a biodiversidade e o clima e com os povos nativos. Mas, na verdade, é uma questão de medo em relação, né, ao aumento dos gastos públicos com esses produtores rurais.
Aí ele fala o seguinte: a falta de uma revisão técnica do acordo pelo Brasil, o Brasil fez isso, tá? O Brasil é o grande responsável por estar revisando tecnicamente esse acordo e pela falta de ratificação dos parlamentos de todos os países envolvidos. Também não tem nada a ver com a história. Novas exigências ambientais da Europa, com os quais o governo francês não parece disposto a concordar. Parece até um contrário, né? Assim, que essas novas exigências ambientais seria até feito pelo governo francês. A alta dependência do Brasil em relação às exportações para a China, país antagonista geopolítico da França e Alemanha, que é considerado negativo para a União Europeia. Sei, gente, que quando eu faço uma questão inédita, eu tento botar ali o mais parecido, uma coisa que faz muito sentido. Mas pra mim nem faz muito sentido isso aqui, né? Barrar uma relação multilateral de bloco com bloco por causa da China. Talvez em algumas áreas sim, tá? Poderia ter essa resposta. Ou de outros blocos sim, esse medo aí da China. Então aqui, nesse sentido, não faz, né, em termos de relação de acordo União Europeia e Mercosul, não faz muito sentido essa questão. E então, gabarito aqui, letra D, a França alega que não pode acordar com países que não possuem compromissos rígidos com a biodiversidade e clima. Vamos ver aqui questão número 2, falando sobre inteligência artificial. A gente sabe aí que o ChatGPT ele surge no final de 2022 e se populariza muito no Brasil em 2023, tá? Então é extremamente importante a gente entender quais são os impactos do uso do ChatGPT. Lembrando que ele é um chat, né, um chatbot aí, e que ele é comandado por meio de IAs, de inteligência artificiais. No caso, quando a gente fala sobre inteligência artificial, a gente está falando de um mecanismo que surge dentro de um contexto muito específico, que é a quarta revolução industrial. E nessa quarta revolução industrial, a gente vai ter mudanças muito importantes, né? Mudanças estruturais importantes. E aí uma dessas mudanças é a robotização, a automatização, tá? E nesse caso, o ChatGPT, ele aparece pra gente como, para além de uma robotização da educação, né, do saber, né, da automatização, mas ele traz também questionamentos étnicos pra gente, que é como que a gente vai gerir, né, um mecanismo que sabe tudo, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma notícia que fala que a inteligência artificial conseguiu ser aprovado na primeira fase da OAB. Experimento ChatGPT acertou 48 das 80 perguntas na primeira fase da prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu já vi aqui, por exemplo, teve notícias mais recentes, por exemplo, de ChatGPT sendo aprovado no MBA, que é tipo a OAB lá dos Estados Unidos, que um juiz utilizou respostas do ChatGPT para criar ali uma tese, que foi uma tese inventada pelo ChatGPT. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, com todas, né, as questões de uso de inteligência artificial. Elas podem ser extremamente positivas, mas também extremamente negativas. Recentemente também teve uma notícia sobre alunos de um colégio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, utilizando inteligência artificial para criar imagens de suas colegas nuas e postar isso na internet, tá? Então é exatamente a gente entender que existem muitos dilemas éticos. A gente teve o Elon Musk e outros empresários, por exemplo, falando que a gente deveria, pelo menos para 6 meses, né, os estudos sobre inteligência artificial, para que fosse criada regulações sobre ela, tá? Então, que era necessário fazer isso. Ele fala também sobre as automatizações, as inteligências artificiais retirarem o emprego humano. Isso de fato vai acontecer, tá? Temos, por exemplo, já inteligência artificial. Na verdade, a gente tem um robô humanoide que utiliza algoritmos através de inteligência artificial para pintar, para criar músicas, coisas que eram, assim, diretamente humanos, tá? Intrinsecamente humanos, que só o ser humano conseguia fazer, né? Então, criar obras de arte, criar músicas, né? Fotografar, que era, assim, ações ligadas à criatividade, às emoções, os robôs humanoides e as inteligências artificiais já conseguem fazer isso, tá? Então, é extremamente importante a gente fazer essa análise, porque pode cair na nossa prova, tá? E aqui ele só está perguntando pra gente o que é o ChatGPT, então isso é extremamente importante. O outro ponto em relação à tecnologia que pode cair pra gente é a questão do 5G,
que tem a ver com a velocidade em relação a baixar o volume de dados. Então, a gente tem o 3G, o 4G e o 5G, e ele fala sobre, né, a velocidade que dados são baixados. E agora, em 2023, a gente teve diversas cidades do Brasil recebendo o 5G, e agora, em dezembro, a gente teve mais de 600 municípios recebendo esse 5G. Então, é importante também que é uma inserção cada vez maior no sistema tecnificado, tecnológico e digital, né, do Brasil. Então é importante a gente falar também sobre inclusão e exclusão digital, já que vários outros municípios não têm esse 5G, tá? Mas no caso aqui ele está falando sobre o ChatGPT e o que é o ChatGPT, né? O ChatGPT é literalmente uma inteligência artificial, como eu falei para vocês, é um sistema de chatbot, então você vai lá e é um chat, você conversa mesmo, e ali ele simula conversas humanas. Na verdade, a inteligência artificial, ela literalmente simula qualquer comportamento humano. No caso ali, como a gente está falando de um chat, a gente está ali simulando conversas humanas e de forma natural, tá? Então, por exemplo, está mostrando aqui pra gente que um ChatGPT conseguiu passar na prova. Então, botou ali as respostas, ele conseguiu. E nesse caso, é extremamente importante a gente também pensar que não é perfeita, que não é uma inteligência que pode ser colocada, né, a veracidade do que ela fala 100%. Não acertou todas as questões, tá? Então, tá em processo, por exemplo, de desenvolvimento, e a gente também tem que ter muito cuidado, porque, né, a veracidade não é total. Outra coisa, muito do que se é respondido pelo ChatGPT é modelado pelas perguntas. É por isso que há um medo muito grande em relação ao ChatGPT, por exemplo, sobre os impactos negativos em relação a fake news, em relação, por exemplo, a movimentos, né, neonazistas, movimentos racistas, xenofóbicos e etc. Tá bom? Então aqui, gabarito, letra A. 3. O BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, anunciou nesta quinta-feira, dia 24 de agosto, um processo de expansão do bloco. No dia 24 de agosto de 2023, os BRICS anunciou sua expansão. E agora, em 2023, a gente teve a adesão dos membros como adesão plena, né? Sobre esta expansão, considere as afirmativas a seguir. Quais foram os países que foram convidados para serem membros plenos? A gente teve Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Irã, Etiópia e Argentina, tá? Então foram 6 novos países. Agora os BRICS se chama BRICS Plus ou BRICS+. Só que teve uma questão. Recentemente, agora no finalzinho de dezembro, né, início de janeiro, a gente teve a entrada do Milei, né, como presidente da Argentina, e ele já assinalou que a Argentina não irá entrar nos BRICS, tá? Ou seja, foi convidado, mas ele não vai fazer todo o processo de entrada, todo o processo de adesão. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã e Etiópia são os novos membros convidados, e a Argentina, que não oficializou a entrada depois da entrada do novo presidente, tá? Então aqui é verdadeira, depois, né, da eleição do novo presidente, que foi o Milei, então tá certo aqui. Então provavelmente a gente só vai ter 5. E gente, no início do ano teriam sido 19 países que haviam feito um pedido, formalizado um pedido para entrar nos BRICS. Um ponto importante é que os BRICS, ele não é um bloco econômico, tá? Então não tem como a gente, por exemplo, relacionar BRICS e União Europeia. São coisas totalmente diferentes, tá? Não é bloco econômico porque uma das premissas básicas de bloco econômico é a gente ter proximidade geográfica. Aqui eu não tenho, entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aqui no caso, a gente tem um sistema, um mecanismo de integração, e aí um mecanismo de integração econômica, tanto que de integração econômica. A gente vai ter a formalização do Banco dos BRICS, né, o BND, o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Por sinal, o presidente do Banco dos BRICS é uma brasileira, que é a Dilma Rousseff. Aí ele fala pra gente, né, eu falei pra vocês que é um mecanismo de integração. No futuro, nós não sabemos, né? Pode ser que seja um mecanismo de integração político, pode ser um mecanismo de integração militar, mas ainda a gente só tem essa questão da integração econômica. Por exemplo, por que a gente tem o banco?
a gente tem ali um banco servindo como fundo de investimentos. Então, seria, na verdade, uma alternativa a, por exemplo, o Banco Mundial, o FMI, né? Uma alternativa a pedir dinheiro e financiamento dos países centrais, tá? E aí, no caso, os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul eram os principais e são os principais, né, países emergentes do mundo. E aí, no caso, são países em desenvolvimento. Brasil, Rússia, Índia e China são um dos maiores territórios do mundo, dos países mais populosos do mundo, são muito ricos, né, em recursos minerais, em recursos energéticos, tá? Então não é à toa que a gente teve essa união, esse agrupamento ali no início dos anos 2000, tá? Agora, com a entrada de Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã e Etiópia, a gente vai ter uma mudança sim no bloco, né? Por exemplo, o Brasil ele pode perder um pouquinho da representatividade e, se a gente for perceber, não é à toa que a gente tem a entrada de Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã, tá? Até mesmo o Egito, mas tudo bem, o Irã. São países da OPEP, são países riquíssimos em petróleo, né? Países ali do Golfo Pérsico riquíssimos, então são das maiores reservas, das maiores exportações de petróleo. Ah, professora, mas não são países democráticos, né? São países autoritários, são países que envolvem ali estruturas muitas vezes autoritárias religiosas. Só que, gente, o que acontece? Como eu falei para vocês, como é um mecanismo ainda somente de integração econômica, não é uma questão de integração política, meio que isso não é levado em consideração, sabe? Tanto que Arábia Saudita e Irã simplesmente são os maiores antagonistas geopolíticos do Oriente Médio. E eles deixaram de lado, né, esse antagonismo, ser inimigos um do outro geopolítico, deixaram ali de lado para poder cooperar economicamente. Ou seja, sabendo ali que eles podem se desenvolver dentro desse conjunto. E por que 19 países quiseram entrar nos BRICS no começo do ano, né, no começo de 2023? Gente, principalmente em 2023, a gente vai ter ali uma renovação dos BRICS, né? Então, o Banco dos BRICS, a gente sabe, por exemplo, que talvez dentro de uma estrutura geopolítica, de um cenário geopolítico, onde existe uma dualidade, a gente não pode esquecer, entre países pobres e países ricos, talvez seja mais fácil, por exemplo, a gente cooperar com países em desenvolvimento, mas são países pobres, do que com os países ricos, devido ali ao histórico de exploração, devido ao histórico, né, de empréstimos a juros flutuantes e que do nada aumentam, tá? Então é mais fácil, sim, os fracos se unirem, e assim, fracos muito em aspas, sabe? Do que a gente, por exemplo, não ter todo mundo meio que lutar sozinho, sabe? A gente não ter esse mecanismo. Então seria meio isso. Então, juntos seremos mais fortes, algo do tipo. E, né, até ali 2022, muito se falava sobre uma obsolescência dos BRICS. Meio que estava ali, os países não estavam cooperando, muitos não iam nem nos fóruns de discussão, não iam nas cúpulas. Muitas vezes a gente via que tinha países que estavam, na verdade, se relacionando bilateralmente. Então, por exemplo, China e Rússia. Tanto que, gente, a gente vai ter a formação do Fórum IBAS. E aí o Fórum IBAS, IBAS, tá? O Fórum IBAS é Índia, Brasil e África do Sul. E por que esse Fórum IBAS? Porque meio que assim, foi uma distensão mesmo dos BRICS. Os BRICS estavam mesmo ali meio parado, estava ali desestruturado. China e Rússia estavam totalmente integrados e o resto do bloco não. No caso, bloco é grupo econômico, tá? Não bloco econômico de fato. Mas a gente então vai ter uma tentativa do Brasil, da Índia, da África do Sul se organizarem ali, discutirem algumas coisas, meio excluídos do rolê. Mas depois, né, agora em 2023, a gente viu uma renovação e aí um crescimento, uma renovação muito rápida, uma injeção de dinheiro muito grande por meio da China, tá? Da Índia também. Então é extremamente importante para a gente viabilizar a importância dos BRICS nesse sentido. Para que serve os BRICS? Eu já ouvi muita gente falar isso. Serve exatamente porque existem desafios e demandas em comum nesses países. E eles cumprindo esses desafios, essas demandas sozinho,
eles não cresceriam tanto. Então é literalmente uma união de forças, tá? E principalmente uma união de forças para ser uma alternativa frente àquele mundo organizado geopolítico que nós temos, tá? Então é literalmente fazer frente aí, né, aos Estados Unidos, à Europa Ocidental, tá? A União Europeia. Então é extremamente importante pra gente nesse sentido. A expansão dos BRICS era esperado, uma vez que se tem discutido a entrada depois de diversos países, depois do pedido de diversos países, tá? Analistas avaliam que a iniciativa tem como objetivo diminuir o isolamento dos países. Que países são esses? Na Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Irã e Etiópia. Em relação aos Estados Unidos e Europa Ocidental. Não a Arábia Saudita, tá? Mas os outros países sim, tá? Então a gente tem 2 países africanos sendo colocados e um país que sempre foi muito conhecido pela sua pobreza. O movimento de expansão era publicamente liderado pelo Brasil e em menor grau pela Rússia. Não, era liderado pela China, tá? Todo o país teve que votar em um país. Então, a China meio que foi fazendo ali, organizando quais ela queria. Ela conseguiu modelar para que os países falassem quais eles iriam eleger, né? Ela fazer um pedido. O Brasil fez o pedido da Argentina, apesar do Brasil não querer muito, mas ele tinha que fazer um convite ali para a América Latina e acabou fazendo para a Argentina, pensando nessa proximidade, nessa parceria econômica que o Brasil sempre teve com a Argentina. Dentro do Mercosul, né, a Argentina é o maior parceiro econômico do Brasil, então é importante nesse sentido. Mas aqui tá errado, tá? Então só a 1, a 2 e a 3 estão corretas. Gabarito letra D. Brasil pode se tornar a 8ª economia do mundo em 2023, avalia economista da Austin Rate. Quando eu fiz essa questão, a gente ainda não tinha finalizado 2023, né? Agora a gente já entrou em 2024 e o Brasil de fato terminou o ano não na 8ª economia do mundo, mas na 9ª, tá? Então o Brasil pode se tornar a 8ª, não saiu isso, né? Na verdade a gente foi a 9ª maior economia do mundo. A gente estava em 12º, a gente estava ali empatado com o Irã e a gente subiu, então estamos aí entre as 10 maiores economias do mundo, sendo a 9ª. Existe uma projeção de que a gente chegue a essa 8ª maior economia do mundo no primeiro trimestre de 2024, mas aí a gente tem que esperar, né? O Brasil pode voltar a fazer parte dos grupos das 10 maiores economias do mundo já em 2023. Sim, voltamos, tá? De acordo com o ranking do FMI, o Brasil encerraria o ano na 10ª posição. Contudo, Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rate, avalia que os dados do fundo do FMI já não refletem o crescimento do Brasil que o Brasil vem apresentando e que o país pode subir por 8ª posição. Nem o FMI acertou, nem a Austin Rate acertou também, né? Ficou aí no meio termo. A gente não foi nem a 10ª, mas também não chegamos à 8ª, fomos a 9ª maior economia do mundo em 2023. Sobre a economia brasileira no período citado, ou seja, no período citado de 2023, vamos lá. Caso as expectativas sejam atendidas, o Brasil cresceria o suficiente para voltar a figurar entre as 10 maiores economias do mundo. Ele está falando isso aqui pra gente, subindo junto da Itália. De fato, a Itália subiu, a Itália estava com uma problemática muito grande, né, em termos de economia, mas subiu. E desbancou a Rússia e o Canadá. Sim, desbancamos a Rússia e o Canadá, tá? Então, o gabarito aqui já tá na letra A, então é uma informação importante aí para vocês. Subimos junto da Itália e desbancamos a Rússia e o Canadá, principalmente o Canadá. O menor consumo de bens e aquisição de serviços, que são muito caros, promoveu a expansão das atividades de indústrias. Gente, aí é uma questão interpretativa. Se eu tenho um menor consumo de bens e aquisição de serviços, como que isso vai expandir a atividade de indústria? Eu já passei essa questão aqui para alguns alunos, né, em 2023, e muitos responderam isso. Gente, vocês têm que ver as relações, né? Não faz muito sentido. Menor consumo de bens e aquisição de serviços vai promover, na verdade, a retração das atividades de indústrias. Não existe possibilidade de associar o desempenho das exportações de petróleo e dos produtos da super safra da agropecuária com o crescimento da economia em 2023. Claro que não, foi a questão da exportação de commodities que fez o Brasil, né, entrar nessa posição. O Brasil é um país agroexportador, a gente não pode, né, fingir que ele não é. O Brasil ganha dinheiro vendendo commodities.
Então, assim, é exatamente a venda de commodities, o boom do aumento de commodities esse ano, que levou o Brasil a melhorar a sua balança comercial e a voltar a figurar entre as 10 maiores economias do mundo. Lembrando, gente, que quando eu falo sobre economia, eu não estou aqui levando em consideração renda per capita, eu não estou levando aqui em consideração IDH, eu tô levando em consideração somente PIB, tá? O crescimento de um PIB, ele não tem a ver, deveria, né? Mas não tem a ver com a melhoria da igualdade social, com a melhoria, né, em relação à concentração de renda, não tem a ver, tá? A gente fala somente sobre PIB, que é a soma de todos os produtos, né, de todas as riquezas do Brasil no ano, ok? Então não tem a ver com renda per capita, não tem a ver com IDH, tá? Não tem a ver com melhoria da educação, da saúde e segurança, tá? Isso pode, em certos momentos, até piorar, mesmo com o PIB aumentando. Apesar do crescimento da exportação de commodities, principalmente da soja, que levou ao crescimento do PIB brasileiro, a balança comercial ainda se encontra muito desfavorável. Apesar do crescimento da exportação de commodities, ok, principalmente da soja, que levou ao crescimento do PIB brasileiro, a balança comercial ainda se encontra muito desfavorável. Não, gente, esse ano a gente bateu superávit, tá? No caso do ano passado. A desvalorização do real é um dos principais motivos para se entender o crescimento da economia brasileira em 2023, o que não faz muito sentido, já que torna o país mais atrativo para investimentos estrangeiros. Se eu tiver desvalorização da moeda, até pode sim tornar o país mais atrativo para investimentos estrangeiros, em certos cenários, tá? Mas de uma certa maneira que não tem nada a ver, porque não teve desvalorização do real, não foi investimentos estrangeiros o responsável por aumentar e melhorar a economia brasileira, tá? Próxima questão. Para o que estava sendo desenhado, não deixou de ser surpreendente o resultado final da cúpula do clima da ONU, a COP28, que aconteceu em dezembro, encerrada na última quarta-feira. Mesmo contra o forte lobby do setor do petróleo, a decisão tomada por consenso por quase todos os 200 países participantes, e uma coisa bem interessante é que não houve participação direta nem da China nem dos Estados Unidos, né? Então, muito se falava sobre a COP28, ela simplesmente, a conferência de partes, ser um fracasso, porque não tem ali a participação dos dois maiores países, os países que mais poluem, tá? Lembrando que a COP acontece todo ano, né? E a COP30 em 2025 vai acontecer no Brasil, em Belém do Pará, tá? Isso é uma informação importante pra gente. Mesmo contra o forte lobby do setor do petróleo, a decisão tomada por consenso por quase 200 países participantes foi a de começar a abandonar os combustíveis fósseis pelos combustíveis renováveis, o que sacramenta o objetivo do Acordo de Paris, que é o maior acordo, né, ambiental da história. Ele foi feito em 2015 na COP20, que restringir o aumento da temperatura média global entre 1,5 e 2 graus Celsius. Dentro da conferência de partes, dentro da cúpula do clima da ONU, a gente tem, por exemplo, a obrigatoriedade da discussão por meio da OPEP para isso, tá? Então, muito se falava também, não vai ter, a OPEP não vai querer fazer isso, diminuir, abandonar os combustíveis fósseis, etc, etc. No final, saiu, né? E muita gente ficou assim, não achava que sairia não achavam que sairia nada, na verdade, da cúpula do clima, que seria, assim, uma reunião por ter reunião. E outra coisa interessante que a gente teve durante essas discussões da cúpula do clima e durante as discussões da OPEP, né, a gente teve o convite ao Brasil para fazer parte da OPEP+. Então, é um outro tema de atualidade extremamente importante para a gente, né? O Brasil vai fazer parte da OPEP+, o Brasil já deu aí o ok de que de fato ele vai participar. Lembrando que a OPEP+, é meio ali um braço da OPEP. Na OPEP+, os países que participam, eles não têm ali a obrigatoriedade de fazer tudo que os países da OPEP fazem, porque existe até por exemplo, uma cota de produção petrolífera. Porém, né, a gente tem ali, basicamente, que o país, ele precisa dar foco na exploração petrolífera. Pode não bater, né? E isso aí criou ali uma dicotomia, né, uma discussão muito grande, porque foi uma polêmica. O Brasil, ele tem se posicionado para ser líder dos movimentos climáticos. E agora, do nada, vai entrar na OPEP+. Então, não faz muito sentido, né? O Brasil chegou a discursar falando que estaria entrando na OPEP+, para poder ser um grande representante dessa transição energética e blá blá blá, né? Mas acabou que muitos falaram que isso só foi mesmo uma falácia ali para poder argumentar aquela entrada
um pouco dicotômica, né? Então, é nesse sentido. E ele tá perguntando pra gente o quê? Qual foi o local de realização da COP28? Ah, tudo bem, bem fácil, né? Caso vocês... Assim, bem fácil, vocês viram as notícias e é importante a gente também saber, foi realizado ali nos Emirados Árabes Unidos, foi realizado em Dubai e provavelmente a COP29 também será em Dubai, tá? Então aí nos Emirados Árabes Unidos, não foi no Egito. Do Egito foi a COP27, tá? Foi a COP27. O Brasil, ele não foi na COP27 com representante do Executivo brasileiro, até foi o Lula discursar lá, ele tinha acabado de ser eleito. E foi o momento aí que começou as discussões que talvez a COP30 seria no Brasil. Professora, por que a COP30 especificamente, né? Porque não a COP28 ou a COP29? A COP28 já estava fechada, mas por que não a COP28? A COP29. Gente, toda COP que tem, assim, número fechadinho, COP10, COP20, COP30, saem acordos históricos. Lembra que eu falei para vocês que o Acordo de Paris saiu na COP20 em 2015? Então, o Brasil, ele quer fazer um novo acordo, um acordo histórico, e quer que esse acordo leve o nome do Brasil, né? Porque aqui é Acordo de Paris, e aí vai acontecer na Amazônia, vai acontecer em Belém do Pará, na região amazônica. Então, provavelmente, ele quer que tenha um acordo da Amazônia, né, um acordo histórico. Então, tem essa questão. E aí, colocar o nome da Amazônia num acordo ambiental seria incrível, né? Então, é nesse sentido que a gente vai estar na COP30 e não na COP29. Ok, então aqui, Emirados Árabes Unidos. Será crescente o número de países que fecharão usinas termoelétricas, né? Termoelétrica que gera eletricidade através da queima de carvão, de gás, tá? Pode ser de petróleo também. Tem países que fazem por biomassa, mas são menores, e a óleo, e que fixarão um cronograma para determinar o fim das vendas de veículos a gasolina e a diesel e, portanto, para o aumento das frotas de carros elétricos. A gente está falando aqui de um movimento de transição energética, de abandonar os combustíveis fósseis altamente poluentes e começarem a utilizar energias renováveis, tá? E aí, no caso dos carros elétricos, gerar eletricidade através também dessas energias renováveis. Como aumentará o consumo de energia para os veículos elétricos, será necessário multiplicar os investimentos de geração renovável, como energia eólica, solar e hidrogênio verde, de modo a triplicar sua capacidade de geração até 2030. Pelos cálculos, os investimentos nos países de desenvolvimento ficarão entre 210 bilhões e 380 bilhões por ano até 2030. Essas conclusões, dentre outras, são da Cúpula do Clima realizada em Dubai em 2023. Dentre os motivos que levaram ao fechamento de acordos considerados surpreendentes, como eu falei para vocês, né, porque achavam que, né, não iria, principalmente num país que é da OPEP, né, que não iria ter ali um movimento forte, mas que houve ali fechamento de acordos, pode citar com exceção de, ou seja, todas são corretos menos umas. Recorde de altas temperaturas ao redor do mundo como no Brasil? Sim, gente. E a gente teve ali na primavera vários períodos de calor, de ondas de calor fortíssimas, né? Quando teve o show da Taylor Swift aqui no Brasil, teve um dia que uma menina morreu, né? E ela literalmente morreu de calor, por causa de uma onda de calor. E naquela semana, por exemplo, aqui no Rio, chegou a alcançar 59 graus de sensação térmica. Né? Setembro, outubro, novembro, início de dezembro, todo dia a gente via alguma notícia sobre incêndios históricos na Amazônia. Manaus chegou a ser considerada a terceira cidade com a pior qualidade do ar do mundo. Tá? Então, isso faz com que a gente tenha uma pressão maior em fechar acordos ambientais, em acordos climáticos. Multiplicação de catástrofes que vem tomando o noticiário global, como dos incêndios no Havaí, que também foram os incêndios históricos, tá? Associados ali períodos de seca e etc. Só que, assim, não foi somente a seca que levou aquele incêndio catastrófico no Havaí. A gente teve isso também, mas a gente teve erros humanos associados. Por exemplo, não desligaram sistemas de energia. Então, muitas vezes o fogo vinha, derrubava cabos energéticos, né, de eletricidade e começava a pegar fogo também. E ali a gente tem uma vegetação que é muito seca, então tem gravetos, acaba funcionando assim como um gatilho para aumentar essa questão do fogo.
Pressões sobre autoridades de países que possuem florestas nativas e que estão sendo drasticamente desmatadas. Floresta no Congo, desertificação do Sahel na África, a gente tem desmatamento do Cerrado, desmatamento na Amazônia, tá? Então, sim, existem muitas pressões e, então, essa aqui também está correta, ou seja, a incorreta é a letra E. Aumento dos desastres naturais como terremoto na Líbia. De fato, esse ano, gente, nós tivemos terremotos na Líbia, a gente teve terremotos no Marrocos, a gente teve, nesse ano, no ano de 2023, tá? A gente, ainda estou falando como se fosse 2023. A gente teve Turquia, Marrocos e Líbia com terríveis terremotos, tá? Só que terremotos, especificamente, ele está diretamente ligado à movimentação de placas tectônicas. Então é algo assim, a gente pode ter a ver ali com questões de... Pode ter autores que vão falar que tem relação com mudanças climáticas, mas diretamente está relacionado com algo que é proveniente do interior da Terra, em que, particularmente, o ser humano não consegue atingir, tá? Então aqui, terremoto não tem a ver com essas mudanças em termos de transição energética, tá? Então, gabarito, letra D. E por último, né, vou ficar aqui com vocês por uma questão da reforma tributária que teve no Brasil. Acho sim que pode ter uma questão sobre isso na prova. O sistema de cobranças de impostos no Brasil é considerado um dos mais caóticos do mundo. Há impostos federais, estaduais e municipais, cada um com regras próprias, com alíquotas diferentes dependendo do estado ou no município, cobrados de forma cumulativa, durante todas as etapas da cadeia de produção, o que encarece tudo que é fabricado e torna todo o processo muito burocrático. Nesse contexto, a Câmara dos Deputados aprovou no dia 15 de dezembro a reforma tributária, então bem novinho aí, né, gente? Que tem como um dos seus objetivos principais pagamento de menos impostos de empresas que possuem receitas de pelo menos 100 milhões de reais, fazer com que haja isenção de imposto para qualquer pessoa física que ganhe menos de 5 salários mínimos, unificar todas as regras tributárias de impostos federais, estaduais e municipais, unificar 5 impostos sobre o consumo que incidem sobre todos os produtos e serviços. Trouxe aqui para vocês como vai funcionar para que vocês de fato entendam. A reforma aprovada no Congresso unifica 5 impostos sobre o consumo que incidem sobre todos os produtos e serviços. A gente tem 3 impostos federais, que é o IPI, o PIS e o CONFINS, e a gente tem 2 impostos estaduais, que é o ICMS e o municipal, que é o ISS, né? Ele é estadual também, mas acaba que especificamente ele é municipal. Eles serão substituídos por um imposto sobre valor agregado, ou seja, dividido em 2, a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços, tá? Esses dois, ou seja, em vez de 5 impostos, a gente vai passar a pagar agora 2 impostos. Esses 2 novos impostos terão alíquotas e regras uniformes em todo o país, o que vai acabar com a confusão dos impostos diferentes dependendo do local em cada produto ou serviço fabricado ou oferecido. Então, por exemplo, se eu tenho um produto, um iPhone, que é vendido no Acre, é vendido no Amazonas, que é vendido em São Paulo, que é vendido no Paraná, eu posso ter impostos diferentes, então um lugar ser mais caro do que o outro, tá? E aí a ideia não vão ficar com todos esses impostos malucos e unificar isso, sabe? É tão burocrático que muitas vezes muitas empresas desistem de montar a sua empresa, de investir no Brasil. Além disso, também será criado um imposto seletivo que vai incidir sobre produtos considerados nocivos à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas. Tá? Então aqui, unificar 5 impostos sobre o consumo. Então, em vez de 5, né, a gente tem aí 3 federais, 1 estadual e 1 municipal, que incidem sobre todos os produtos e serviços, principalmente os produtos de consumo. Ok, então aí gabarito, letra D. Gente, particularmente eu acho extremamente importante essa questão de reforma tributária, tá? Mostrando aqui para vocês os impostos federais que serão unificados, né? O imposto sobre produtos industrializados, contribuição para o financiamento da Seguridade Social e o Programa de Integração Social. Todos eles vão ser unificados através da contribuição sobre bens e serviços, né, que seria o CBS, tá? Que é federal. Os estaduais, né, o ICMS e o ISS vão virar o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS. Pode ser que numa pergunta para vocês, né, venha assim perguntando quais são os impostos federais que vão ser unificados. Então,
Então, vocês saberem que são o IPI, o CONFINS, o PIS e quais são o estadual, o ICMS, qual será o municipal, o ISS, ou do que eles vão se transformar. Qual tipo de imposto unificado é federal? E aí você já sabe que é o CBS. Qual é aquele que vai ser a nível estadual, né? Estadual ou municipal? O IBS. Tudo bem? Então, assim, particularmente para mim, eu acho que esse tema é um tema que a gente falou muito esse ano e é considerado também extremamente importante para a questão econômica do Brasil. A gente poderia ter feito muito melhor, tá? Existem muitas discussões sobre os impostos, que a gente poderia ter feito uma reforma tributária muito melhor do que foi feita, tá? Mas a gente está há mais de 40 anos tentando fazer valer uma nova reforma tributária, tá? A última reforma tributária é lá do período militar, do início do período militar. Mais 40, 50, quase 60 anos tentando passar a reforma tributária, então meio que a gente vai ver o governo brasileiro falando assim, a gente fez o que deu, tá? Mas, de uma certa maneira, a gente tem que perceber a importância para poder entender essa melhoria na atratividade do Brasil em relação, né, a produtos industrializados, a mercadorias e serviços, tá? Tudo bem? É isso, gente. Espero aí que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, chama a prof, lá no @prof.jessicafontes. E eu tô aí com vocês rumo à aprovação. Show? Até a próxima!